Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro, desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. O mês de dezembro voou o ano mais ainda, com as suas dificuldades e na expectativa agora de 2024. Mas alguns setores ainda têm algumas indefinições, principalmente o setor de grãos, safra aqui no Brasil, por causa do El Niño. Principalmente com relação ao feijão. E é sobre o feijão que nós vamos conversar agora, direto de Brasília, com o Marcelo Litters, do IBRAF. Aliás, Marcelo, o que você está fazendo em Brasília nesta tarde? Tudo bem? Eu estou aqui numa reunião da RENAI, Rede Nacional de Irrigação, é uma entidade que está completando um ano, numa reunião que está sendo realizada aqui no IPA, com representantes de todo o Brasil, de vários polos de irrigação, de várias associações de irrigantes e também das indústrias e governo. Estamos agora, nesse momento, conversando com o Ministério de Desenvolvimento. Então, o que a gente vem observando é a necessidade já anterior de alinhar as expectativas de todo o setor que produz embaixo de irrigação. Nós, do feijão, temos muito interesse nisso, sem dúvida nenhuma. A produção, ela também precisa ser orientada. Já imaginou se aumenta a área de irrigação e todo mundo resolve plantar feijão carioca, o que vai acontecer? Então, por isso nós estamos aqui conversando, colocando também as expectativas do nosso setor e quais são as oportunidades que existem, né, para os produtos que são passíveis de serem produzidos embaixo de irrigação e que tenham a ver conosco. Né? Tem aí feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e vai por aí afora. Bom, você falava exatamente sobre essa questão. Hoje, aproximadamente 25% do total produzido de feijão no Brasil é sob irrigação, é isso? Exato. Já chega a esse total do volume. Agora, há a possibilidade, expectativa de que, com a questão, lógico, sustentável, racional do uso da água, da irrigação, esse percentual possa passar a quanto nos próximos anos, num curto prazo, aí, por dizer assim? Olha, a gente vai observando a dificuldade que existe hoje de produzir feijão, por exemplo. Se não fosse a área irrigada, quanto estaria o preço do feijão hoje? Né? Se o feijão já está chegando na mesa do brasileiro a R$ 7, R$ 8 o quilo, se nós não tivéssemos a produção irrigada, tenha certeza que ele já estaria aí por volta de 15, o dobro já seria. Conversando aqui e trocando ideias durante esse evento, né, nós entendemos que, por exemplo, regiões como a região sul, ela tem enfrentado, em 10 anos, 2 anos de excesso de chuvas, 5 anos medianos, e aí você tem pelo menos 3 de extrema seca. Os medianos também precisariam de água. Então, até numa região que tem abundância de chuva, se elas ocorrem fora da janela ideal, ou como veio esse ano na região sul, 1.500 milímetros em poucos dias, há necessidade de reservação. Por que não reservar essa água e utilizar ela quando há necessidade, né? Então, nós entendemos que precisamos tanto conversar com a classe política, quanto com os consumidores. Nós precisamos que as pessoas entendam, né? Quem já colocou um feijão para germinar no algodão, ele ficou irrigando esse feijão, ele ficou molhando o feijão depois para dar a plantinha. Então, com esses consumidores e também com o setor, com o próprio setor, as indústrias do setor, os usuários, né, e os desafios que existem hoje, que não são poucos, né, passando até pela energia elétrica, que é um grande gargalo. Pode ser proposta uma normativa a respeito dessa questão da irrigação? O que vai sair desse encontro, além dessas discussões, sem dúvida nenhuma, né, pontuais e importantíssimas para o setor produtivo, principalmente pulses, grãos, né, como em geral, o próprio feijão, como você mesmo disse, a importância de produzir, né, em áreas irrigadas e até mesmo reduzir o preço para o consumidor final, né, mas que garanta lucro, né, garanta a rentabilidade ao produtor, né? Nós ouvimos aqui a doutora Larissa, do IMI-DR, né, do Ministério, e ela comentou dos investimentos que são passíveis de vir a ser feitos em polos de irrigação. É isso que nos interessa, é isso que a gente precisa, saber quem vai investir para que nós tenhamos a infraestrutura necessária para desenvolver a irrigação. Há também as questões aí dos investimentos que são de longo prazo por parte dos usuários, né? Então financiamentos.
Tudo isso está sendo encaminhado, tudo isso está sendo... alguns dos itens são encaminhados pelo Legislativo, outros itens vão para o Executivo. Há, nesse momento, no governo, uma atenção bastante grande, né, nas questões de irrigação, o que não bate, às vezes, com o que acontece no campo, o que não bate, às vezes, com alguma manifestação de alguém do governo que passa, às vezes, a impressão de que a irrigação seria ruim. Então, estamos alinhando esse discurso e buscando que o governo alinhe esse discurso também, uma vez que todos nós, governo e iniciativa privada, reconhecemos que sem a irrigação não vai dar para alimentar a população brasileira, e quanto mais aí o que se espera que nós tenhamos possibilidade de alimentar o mundo. Que seja ampliada essa possibilidade para outros estados, não só importantes consumidores, mas que tem um potencial de produção também. Marcelo, falando só um pouquinho, né, nessa questão do clima, a gente está aí vivendo essa variação climática muito grande, El Niño presente, enfim, a gente já conversou a respeito disso. Começa a chegar algum tipo de feijão no mercado, feijão preto está chegando por aí, carioca vai chegar quando? Começa a ter uma expectativa nesse sentido de safra? Sim, a nossa expectativa é que durante o mês de dezembro tenha um pouco mais de oferta e coincide com um período em que há uma diminuição na demanda dos feijões. Aí durante o mês de janeiro é possível que na primeira quinzena nós tenhamos aí um certo arrefecimento na valorização que nós vimos acontecer no mês de novembro e agora no início de dezembro. E depois, no final de janeiro, início de março, é bem provável que a gente começa a perceber o efeito de uma área plantada menor, de uma área que sofreu com as questões de intempéries que a gente tem acompanhado, seca num lugar, chuva demais no outro, e ainda vamos depender muito de como o clima vai se comportar agora em dezembro, na reta final de muitas lavouras, né? O primeiro trimestre do ano vai ser de preços mais altos, os produtores que conseguirem colher não tem a mínima dúvida que vão ter condições de ter um bom preço dessa mercadoria, e é esse o cenário que nós estamos vendo no momento. Bom, Paraná já saiu na frente, tem algum balanço do estado do Paraná com relação a essa safra de dificuldades, né, com chuva, colheita, né, às vezes tem um desenvolvimento adequado, mas na hora de colher bate a chuva ali, enfim, essa indústria a céu aberto, como é que está no Paraná? Olha, eu estive girando o Paraná até ontem, né? Ontem eu vim para cá, depois de realizar lá em Pato Branco um Pulse Day com cerca de 300 produtores lá e com a Cooperativa Tradição. O que a gente ouviu e viu é que há perdas importantes em alguns lugares, né? Há lavouras em boas condições também. Na média, é que nós podemos ter aí uma diminuição na produção total do Paraná, alguma coisa ao redor aí de 10% a 15% na produção total, o que pegou em diferentes estágios as lavouras, né? Então, você também vai ter uma variação bastante grande nessa produtividade. E o Paraná deve aí, durante o mês de dezembro, ter aí uma oferta maior de feijão carioca também, e durante o mês de janeiro. No momento do pico dessa safra, que é agora, final de dezembro e início de janeiro, com certeza a gente vai observar uma variação do preço, talvez um preço até um pouco mais baixo do que nós temos hoje. Mas se você olhar os preços de hoje, eles são recorde para o período, ao redor de $70 para o feijão carioca e para o feijão preto, no mês de novembro e dezembro, e isso é a primeira vez que a gente vê na história. Você falou que é recorde de $70 para esse período, tanto carioca quanto preto, é isso? Os dois, sem dúvida. Nunca visto antes? Nunca visto. No mês de novembro e dezembro, a gente nunca viu esse nível de preço. Tá, agora aquela questão, né? O preço está aí, mas o produtor tem para poder aproveitar esse preço ou não? São poucos os produtores que têm feijão, poucos plantaram agora nessa primeira safra. Dentro da rotação de cultura, eles têm entrado com soja na primeira safra, principalmente. E Minas Gerais, que planta agora, talvez plante muito tarde, né? E aí, se todo mundo for plantar agora porque o preço reagiu, a gente vai ter um problema ao contrário, vamos ver preços baixos demais depois lá na frente. Então, há um contingente de produtores no interior do estado de São Paulo, alguns produtores que carregaram estoques desde o mês de agosto e setembro, irrigado no noroeste de Minas Gerais, alguma coisa em Goiás, Bahia, Mato Grosso, e que são produtores que já
já trabalham com essa previsão, ou seja, existe um excesso de produção na hora do pico de colheita da terceira safra, que precisa ser comercializado ao longo do período, e não imediatamente após a colheita. Agora, só para poder finalizar e reforçar, $70 a saca nesse momento, preço recorde. Demanda ou oferta que está prevalecendo? Oferta menor, a demanda está aquecida mesmo assim ou não? Estava até o início dessa semana, e é natural, em dezembro, na medida em que a gente se aproxima dos feriados, vai diminuindo o ímpeto da demanda, né? Eles devem ficar mais calmos agora durante o mês de dezembro. Tá certo. Marcelo Líderes, falando conosco direto de Brasília, falando sobre as questões voltadas à importância, né, o uso racional da água, da irrigação, na produção de grãos, né, não só feijão, das pulses, outros grãos aqui no Brasil, falando e dando essa informação sobre o preço recorde do feijão nesse período, que atingiu a saca $70. Eu agradeço a tua participação mais uma vez. E antes da virada do ano, faltando um pouquinho, a gente volta a fazer um balanço e projeções para 2024, se você tiver disponibilidade aí na tua agenda. Tá bom, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Voltamos sim, vai ser um prazer, Braga. Tá certo. Muito obrigado. Boa reunião aí em Brasília. Até mais. Um abraço. Até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado. Faça parte do clube de assinantes do TD, você que já acompanha, espalhe a notícia, convide outras pessoas para que venham fazer parte desse seleto clube de assinantes e produtores bem informados. Até logo mais.